Medo. O medo é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele nos ajuda a sobreviver, por outro, ele nos sufoca, às vezes até a morte. É engraçado como o medo, um dos principais mecanismos responsáveis pela manutenção da vida, pode justamente acabar com a sua vida. É um princípio de contradição, impedindo sua tomada de riscos e os comportamentos que você sabe que trarão mais significado à sua vida, impedindo que você se transforme naquilo que você gostaria de ser e também fazer. E isso, no final das contas, garante a sua sobrevivência, porém destrói a sua vivência. O medo é a nossa realidade, é uma sina do ser humano biológico. E para lidar com ele não é preciso retirá-lo da sua vida, não. Muito pelo contrário, é preciso fortalecer a sua coragem. Entender melhor como ele funciona, porque se você entende o sistema do medo, talvez você possa usar ele ao seu favor. É com base nisso que eu montei uma lista com as 10 principais curiosidades dessa emoção tão forte. A primeira delas é a mais básica de todas, a resposta da sobrevivência. O medo é uma emoção fundamental que desencadeia uma resposta de sobrevivência em situações percebidas como ameaçadoras, o que te prepara para lidar com o perigo, colocando o corpo no estado popularmente conhecido como lutar ou fugir. O problema do medo ocorre quando ele vai além das ameaças reais, porque como o nosso medo não teve tempo de evoluir aos conformes da sociedade moderna, coisas que não são ameaçadoras para nós continuam nos amedrontando de forma consistente. A constância desse medo em ambientes e cotidianos que não justificam a presença dele, do medo naquele momento. Já vai um pouco além do medo e se transforma num transtorno de ansiedade. 2. Reação rápida. A emoção do medo é uma resposta rápida e automática, ativando o sistema nervoso simpático e levando a mudanças fisiológicas imediatas, como aumento da frequência cardíaca e respiratória. O corpo tira sangue até do processo digestivo para enviar aos músculos, assim você poderá lutar ou fugir com um pouco mais de velocidade e com um pouco mais de facilidade também. Quando a gente tira o sangue dessas partes não prioritárias, significa que os músculos vão precisar de muito mais sangue e oxigênio para poder fazer esse mecanismo de defesa. 3. Aversão ao desconhecido. Essa talvez seja a característica mais controversa do medo e uma das curiosidades mais terríveis da nossa condição humana. Pois o medo muitas vezes se associa ao desconhecido ou incerto, e o nosso cérebro tem a tendência de se amedrontar diante daquilo que não compreende muito bem. Eu diria que essa questão do medo é responsável pela emoção ser uma faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo que te ajuda a sobreviver, também te sufoca. E essa característica do medo é utilizada frequentemente por regimes autoritários e fascistas para desumanizar pessoas e classes sociais. Usando essa característica, você pode instaurar o medo da população geral acerca de uma população específica e justificar algumas das maiores atrocidades que um ser humano pode cometer. E é claro, muito de todo tipo de preconceito que se vê por aí está amplamente associado a essa faceta do medo. Ela também está atrelada em cada um de nós ao nos depararmos com uma nova possibilidade na vida, seja ela de empreendedorismo, afetiva, familiar ou até mesmo pontual, de várias origens diferentes. Tudo que é novo pode assustar. Todo mundo já sentiu isso na pele. Lembre-se de que tanto eu como você estamos sujeitos à força evolutiva do medo e que ela pode te dominar sem que você nem perceba. 4. Resposta cognitiva e emocional. O medo pode envolver tanto uma resposta cognitiva que avaliamos racionalmente para depois perceber a ameaça e uma resposta puramente emocional decorrente dela, que pode gerar uma certa ansiedade e também apreensão. Independentemente disso, é importante criar coragem para agir melhor e pensar melhor a respeito desse medo. Se você quiser entender mais sobre como desenvolver melhor a coragem, eu fiz um vídeo especialmente para isso que vai estar aqui na descrição. 5. Múltiplos desencadeadores. O que é isso? O medo ele pode surgir por centenas de milhares de motivos, às vezes completamente dissociados um do outro, às vezes não. É importante entender que o medo pode surgir para literalmente qualquer coisa e lembrar que ele pode aparecer em qualquer momento da jornada. Saber que o medo irá se materializar em qualquer momento te permite se preparar e ter um plano de ação para que ele não consiga te impedir. Como, por exemplo, dividir a tarefa ou desafio que você está enfrentando em pequenos passos. 6. Função adaptativa.
O medo tem uma função adaptativa essencial e sua razão de existência é justamente para que a gente evite o perigo, favorecendo a sobrevivência. Por isso que não é bom tentar eliminar completamente o medo da sua vida, mas sim verificar se ele faz ou não sentido em dado momento. 7. Medo aprendido. Existe uma categoria de medo que nos é ensinada, e esse tipo de medo não é simplesmente biológico, mas sim um ensinamento através de uma experiência direta, observação ou até mesmo aprendizado social. Talvez você tenha sido ensinado a ter medo de alguém, de algo ou até de alguma atividade. Lembre-se que esse medo não é seu, apenas algo que você aprendeu. Você pode enfrentar esse medo e sair por cima, caso deseje. 8. Resposta de lutar ou fugir. O medo ativa a resposta de luta ou fuga do nosso organismo, preparando assim o seu corpo para reagir a uma ameaça da melhor maneira possível, se proteger e garantir sua sobrevivência. De certo modo, todas as ramificações do medo passam por esse estágio de uma forma ou de outra. 9. Amplificação de emoções. O medo pode servir como amplificador de emoções, como ansiedade, nervosismo e estresse, o que aumenta a nossa paranoia e nos deixa à flor da pele. 10. Impacto nas decisões. Em situações de medo intenso, nossas capacidades cognitivas podem ser afetadas, levando a gente a tomar decisões mais impulsivas ou baseadas em reações emocionais. Essa é uma das melhores características para se evitar. Antes de tomar decisões de forma corrida ou no calor do momento, tente relaxar de alguma forma, nem que seja respirando fundo. É importante que as suas decisões se adequem à sua essência, a quem você é e não aquilo que o seu medo quer que você faça. Por esse vídeo é só. Um grande abraço do Everton.